Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olá, Mari, meu amor. Como você está? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Tá escutando? Tá conseguindo ver? Tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Muitos que estavam aqui, que já passam por aqui há muito tempo, conhecem. Mas, gente, estou aqui para me poder começar dizendo: destravando para poder viver um propósito em Deus. E vamos começar mostrando para você, porque eu sempre trago esta bonita comigo, sim, para mostrar para você que está entrando agora, que muitas das vezes você sente medo, você se sente perdida, você se sente sem saída, como essa xícara preta, assim, tipo, os seus medos estão te impedindo de alcançar, de ver o que tem realmente atrás dessa cor, mas eu vou mostrar para você que você pode hoje viver algo novo. Para quê? Para você vivenciar um propósito maior. Enquanto ela vai ficando aqui, deixa eu desligar aqui. Mari, seja muito bem-vinda. Você Obrigada. tem para se apresentar e para mostrar para todas as meninas que vão estar aqui conosco, que assim como sempre eu tenho uma live com alguém, eu costumo mostrar que a gente só entende quando somos uma mulher curada, quando nós conseguimos curar outras mulheres. E vocês já viram, né, várias vezes, eu mostrando aqui para vocês que eu me sentia como essa xícara preta, escura, com medo, com tantos traumas, com tantas dores, com tantas cicatrizes. E foram outras mulheres que me ajudaram. E nessa trajetória, hoje eu quero mostrar para você aí que assim como você já viu outras mulheres passar por aqui, a nossa amiga Mariane Zancanelli, né? Zancanella, isso. A nossa amiga Mariana Zancanella, não, vamos falar, a nossa amiga Mari, ela está aqui, uma mulher, para ajudar você que está aí, que está passando por algum momento e você fala assim, Nubi, eu sozinha não dou conta. Vamos segurar na mão uma da outra? Fazendo aquilo, vamos segurar uma na mão da outra, porque só segurando na mão uma da outra que você entende que você não está só. Então, bora lá. Boa tarde. Damos início à nossa live. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para falar conosco. Olá, Núbia. Olá, mulheres. Eu estou muito contente, em primeiro lugar, pelo convite, né? Pela honra de estar aqui. Foi um prazer te conhecer. Amei seu jeito leve, autêntico de ser, animada, sabe? Amei, amei. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Eu me chamo Mariane Zancanella, sou cristã, filha amada de Deus, né? E eu gosto de dizer isso porque eu passei por um processo de ter uma identidade restaurada. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Sou psicanalista clínica, tenho cuidado de mulheres cristãs que desejam viver a plenitude do chamado de Deus e estão se curando para viver o que Deus tem para elas. Nós só sabemos, né, Mari, quando é que nós reconhecemos a nossa identidade, nós só conhecemos a nossa identidade quando nós passamos pelo processo. Por quê? Porque tudo na nossa vida é um processo. Vamos lá, vou pegar para que você possa entender. Você já viu o seu celular ele funcionar quando ele está descarregado? Não. Ele simplesmente desliga. Trazendo para o dia de hoje, vamos pensar, você consegue correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, se você não se conhece? Não. Por quê? Porque como que você vai conhecer, por exemplo, como que você vai conhecer o próximo se você nem se conhece mesmo? Aí você fala, a Bíblia ela é bem clara onde ela relata que, porque a Bíblia fala, né? Trazendo pelo lado do casamento, a Bíblia fala, é bom que os dois que estejam juntos, que não esteja separado. Então, é bom que nós vivemos em comunhão, porque a Bíblia em Salmo fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união não é união não, irmão. Essa união
é unidos para um propósito maior. E esse propósito maior, a nossa amiga vai dizer para você. Porque, gente, o pior meu, sabe o que é, Mari? É porque a minha língua não consegue simplesmente deixar para contar o segredo no final. Eu quero contar no começo. E eu não vou contar. Você quer saber o que eu vou contar? Fica aqui. Porque no final nós vamos revelar para você que está aí em casa. E se você ainda não pegou o seu café, eu esqueci. Pega a sua água. Coloque do seu lado, senta aí, que tem muita coisa boa vindo por aí. Sim. A gente fala muito sobre propósito, né? E tem se falado muito sobre isso, né? Porque a gente deseja descobrir, entender qual que é o nosso propósito. Mas se a gente não sabe nem quem a gente é em Cristo, como nós vamos viver o nosso propósito? Eu gosto de usar uma analogia que a pastora Thalita Pereira usa, já que ela ministra bastante sobre identidade, que eu amo e para mim faz muito sentido, que ela diz assim, ó, sem a sua identidade terrena, né? Eu digo identidade terrena, mas ela diz sem o seu RG, né? Sem o seu RG, que é o seu nome, a sua filiação, a sua origem, você vai para algum lugar? Não, a gente não faz nada, a gente não consegue passar no médico, a gente não consegue viajar, seja de ônibus, de avião, a gente não consegue resolver nada, porque quem a gente é sem essa identificação de quem a gente é, não tem como, né? Então é a mesma coisa para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida. Sem estar com a nossa identidade em mãos de filhas amadas de Deus, a gente não consegue viver o propósito de Deus, porque nós não sabemos sequer quem nós somos em Deus, que dirá entender qual é o propósito. Por isso que eu gosto muito de falar, né, como viver o propósito, você primeiro precisa se curar das suas dores, das suas emoções, dos seus traumas, porque conforme você vai sendo curada emocionalmente, a sua identidade como filha de Deus vai sendo restaurada e descobrir e entender o propósito de Deus para sua vida é uma consequência natural. E isso vai decorrer a um processo, pessoal. Então, você entende que, como a nossa amiga falou, para você ir no médico ou para você ir em qualquer lugar, eles te perguntam, tá com seu documento em mãos? Tá com seu documento? E você fala, não tô. E aí? Como que vai ser, né, ô Mari? Não tem como. Então, é dessa mesma forma que para você foi o que eu mostrei. Para você ver que aqui tem a minha foto, foi preciso eu colocar uma água quente, foi preciso eu colocar um conteúdo. E às vezes, assim, trazendo para a analogia cristã, trazendo para o mundo bíblico, para você conhecer, para você saber quem é Cristo de verdade, você precisa se encher dele. Você precisa se curar, você precisa se permitir ser curada. Eu vou mostrar para você algo que às vezes nós estamos assim. Nós deixamos que as coisas vêm porque com o tempo você vai se afastando, com o tempo você vai deixando que as coisas vão ali saindo de dentro de você, você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo essa essência, e quando você vai perdendo a essência, você não se conhece. Por isso que nós falamos que o processo da cura, ele é um processo de você se permitir ali dia após dia, que você vai vendo que cada dia você vai se conhecendo um pouquinho, cada dia você vai se permitindo. E aí é tão incrível, gente, que eu falo que Deus, eu costumo sempre dizer, Deus, ele não só une pessoas, como ele une propósitos. E talvez você olhe aqui para este momento e você fala assim, olha para você ver. A Mari, ela é de Taubaté, São Paulo, eu sou de São Francisco, e o Senhor, ele uniu vidas, uniu propósitos, para que nós viemos aqui hoje para falar para você que está aí em casa, que vale a pena você deixar, você se permitir, vale a pena você se conhecer para você viver um propósito maior. Agora, chega aqui, chega mais perto do telefone, chega bem mais perto, porque eu vou falar para você. Só se vive o processo quem suporta só se vive o propósito quem suporta o processo. E se você ainda não está vivendo aquilo que você quer viver, eu tenho 2 segredos. Como eu falei, eu não aguento guardar nada para o final. Eu tenho que já chegar falando.
Ah, Núbia, eu não sei, eu não consigo, eu sozinha não dá. A nossa amiga, ela tem um grupo terapêutico aonde ela ensina, gente. Não, como se diz, falar da vida dos outros é pecado, mas falar da nossa não é. Núbia, mas eu não queria só estar no grupo terapêutico dela, eu queria estar no grupo com você também. É sério. Você tem a oportunidade de estar em um grupo também, aonde eu tenho, que esse grupo é Mulheres Curadas para Curar, e ele é apenas, gente, apenas você entra no link aonde nós vamos deixar, e aonde ela não sabe, ela não sabe, mas ela vai saber agora. A nossa amiga vai estar tendo um momento lá dentro daquele grupo para falar com você, mulher, que quer ser uma mulher curada para curar. E além de tudo, como nós estamos falando aqui para você, a Mari vai continuar falando. Pode falar, Mari, tudo aquilo que você quer falar do seu grupo, sobre você. Eu quero pegar o gancho do que você falou, né? Você fez a analogia aí da xícara, que eu achei sensacional, e você colocou, né, a água ali dentro, simbolizando o Espírito Santo, e aí vai se revelando a identidade, né? Vai se revelando a identidade. E a gente está falando de propósito. Então, quando a gente fala de propósito, a gente sempre pensa no propósito da nossa vida, da nossa existência, qual a nossa missão na Terra. Mas a gente esquece do princípio de todas as coisas, que nós fomos criados para o maior propósito de todos, que é a essência, o fundamento de tudo, é esse relacionamento com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim, o que Deus fazia com eles? Ele se relacionava com eles. Então, o nosso Deus e Pai é esse Deus relacional. Ele nos convida para um lugar secreto. E esse é o maior propósito da nossa existência. É a gente se relacionar com o nosso Pai, Deus e Criador. Desse relacionamento, acontece todas as coisas que a gente está falando. A pessoa vai sendo curada, a pessoa vai tendo a sua identidade restaurada, ela vai sendo alinhada em cada área da sua vida, no lar, que é muito importante a gente falar, porque muitas mulheres querem viver o propósito para além do seu lar, mas elas não têm o comprometimento em primeiro lugar com o seu lar, que é seu primeiro ministério. Então ele vem, através desse relacionamento, ele começa a alinhar as coisas. Ele começa a pegar a desordem que está dentro de nós e começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Aí a questão de viver o propósito para além do lar é uma consequência natural. Você não correu atrás, você simplesmente se curou, desenvolveu esse relacionamento de intimidade com seu pai criador. Você foi alinhada no seu lar, na sua família, na sua casa, com seu marido, com seus filhos, se comprometeu com o principal, que é isso. E a consequência natural vai ser você brilhar para fora da sua casa. Como a palavra de Deus diz, que ele não vai construir algo para colocar aquela luz ali debaixo da mesa. Ele vai colocar num lugar de destaque para que a sua luz brilhe e o nome de Deus seja glorificado. Então é isso que Deus quer fazer em nós. E como você está falando sobre este alinhamento, nós vemos que somos o quê? Um tripé. E para nós estarmos alinhada, esse tripé tem que estar alinhado, que é corpo, alma e espírito. Você precisa desse alinhamento. E é o que a nossa amiga falou. Você só vai ver os frutos fluírem, nascer, quando você começar a plantar aquilo que realmente é preciso ser plantado, né, Mari? Sim. Porque a própria palavra de Deus diz, né, que sem ele nós nada podemos fazer. A própria palavra de Deus diz, né, Jesus diz, quando vocês estiverem em mim e eu em vós, aí vocês vão dar frutos. Então, eu preciso estar no Senhor e ele precisa estar em mim, vivendo em mim. Só que isso não é possível sem esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, se você quer viver o seu propósito, a gente já começa pelo fundamento, pela base de tudo, que é o lugar que você tem que construir e estar todos os dias da sua vida. Esse lugar de intimidade com o Senhor, de secreto. E é muito importante, inclusive, quando a gente fala de desenvolver o secreto com Deus, porque algumas mulheres, elas tendem ao desequilíbrio. Então, vamos trazer para o sentido prático da nossa vida com Deus. Algumas mulheres, elas conseguem reservar um horário do seu dia para orar no secreto com Deus, né? Fechar a porta do quarto ou ir para a sala e orar. Mas elas passam o restante do seu dia esquecendo, ignorando a existência de Deus por conta da correria mesmo, né? Das demandas, que são muitas. Ou o contrário,
Tem mulher que ela passa o dia todo conversando com Deus, ela se conscientiza da presença de Deus, ela conta tudo para Deus ao longo do dia, ela tá fazendo as coisas, ela tá louvando ao Senhor, ela tá orando, ela tá intercedendo pelos seus, mas ela tem uma barreira onde ela não consegue entrar no lugar secreto. E nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio e uma junção entre o momento devocional, que é quando eu separo, reservo um momento no meu quarto ou na minha sala para orar eu e Deus, que é importante, fundamental, entre uma vida devocional, onde eu me conscientizo da presença de Deus ao longo de todo o meu dia e vou conversando com Ele ao longo do dia. Afinal, relacionamento e vida de oração é conversa, é um relacionamento com qualquer outro. Então, você precisa ter esse equilíbrio entre um momento devocional no secreto e uma vida devocional. E isso você vai construindo ao longo dos dias. Você vai no começo, quando você não tem essa vida, você vai se perceber muito inconstante e você vai ficar frustrada com você mesma, mas não desiste, continua. Vai ter momentos que você vai conseguir estar todo dia ali reservando um horário, mas de repente sua rotina muda, e aí você vai ter que fazer uma nova adaptação com um novo horário. Afinal, né, a mulher, ela vive várias estações na sua vida. Às vezes ela acabou de ter um bebê recém-nascido, não tem como ela buscar Deus igual ela buscava antes de ter um bebê. Agora é uma outra estação. Ela vai... Pequena, ela vai... ela vai fazer o devocional dela fazendo o quê? Dando de mamar pro bebê. Ela tá dando de mamar pro bebê, ela tá louvando o Senhor. É um momento devocional. Minha irmã, você tá trocando a fralda daquele bebezinho recém-nascido? Deus está ali com você, faça para a glória dele. Fala, Senhor, me ajuda a ser uma boa mãe. Experiência própria. Esses dias mesmo, eu entrei pro quarto para poder orar. E quando eu vou ajoelhar para orar, que eu assusto da minha filha. Mamãe, mamãe. Aí eu falei, filha, espera, a mamãe tá orando. Ela, não. E ela chamava, eu levantei ali. Peguei ela no colo, comecei a orar, Senhor, tem de misericórdia. E eu orando, aí depois, quando pensei que não, eu falei, oh Deus, o Senhor entende, o Senhor conhece. Claro que por favor, me perdoe, né? Por isso que fala que na madrugada a fila é menor. Porque aí você aproveita que eles estão dormindo, vai pra madrugada. Mas, mulheres, essa é a dica. Não fica triste porque assim, mas o meu filho é pequenininho, não deixa eu fazer o devocional. Faz com ele, faz igual ela falou. Ela estava fazendo uma devocional, de repente a filha dela veio, a filha dela estava ali junto com ela, participou. Deus, igual ela falou, Deus entende. Então, vamos supor, no caso dela, ainda conseguiu reservar um momento, né? E depois a filha dela foi. Mas às vezes você pode dizer assim, mas a minha filha é muito pequenininha, eu não consigo nem fazer assim por enquanto. Não tem problema. É igual eu tô te falando, tá trocando a fralda do bebê, tá louvando ao Senhor, tá dando de mamar, tá? Ai, Senhor, obrigada pela vida do meu filho. É o seu momento com Deus. Então você precisa readaptar o seu momento com Deus conforme a estação que você está vivendo. E não se culpar e achar que a única forma de ter o seu momento devocional é dobrando o joelho lá no secreto separado. Porque às vezes a estação que você está vivenciando não te permite viver assim. Mas então fala, Espírito Santo, me ajude a me adaptar à nova estação. O que não pode é a gente abrir mão disso. E quando a gente fala, olha para vocês verem, a vida de mãe é assim. O meu esposo, ele tá trabalhando e ele não deu tempo de chegar, né? Aí o que acontece? A minha pequena veio para cá também. Mas é assim, isso não impede da gente fazer aquilo que tem que ser feito. E além de tudo, eu quero contar uma experiência para você. Quando você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, quem você chama? Vou contar uma experiência que aconteceu comigo esta semana e eu quero que você entenda o porquê do propósito. Essa semana aconteceu à noite, era umas 11 horas da noite, se eu não me engano, e eu geralmente com uma criança, às vezes eu tenho costume de arrumar minha casa mais à noite por causa das crianças. Oi. E aí, nesse período, eu peguei e fui beleza. Quando eu fui ver, apareceu um bendito de um escorpião no chão, assim, no cantinho, já no canto. E aí, quando apareceu esse escorpião, na hora, olha para vocês verem, entender, eu vou falar, isso eu nem sei nem por que eu estou falando, mas eu quero que você entenda o propósito e aquilo que a gente quer mostrar para você. Que nem sempre você vai ter alguém perto. Aí você tem que entender a quem você está buscando e chamando. E ali naquele momento eu peguei, fui, vi. Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu vou fazer? Só que não falar, meu Deus, só falei. Porque automaticamente eu peguei o telefone,
Já saí tentando ligar para um monte de gente, e eu ligando e ninguém atendia porque era 11 horas da noite. Até que eu peguei, falei assim, Senhor, é eu e o Senhor agora, meu pai, e ali eu orando, e eu comecei a entrar em desespero, porque meu esposo, além dele trabalhar no serviço dele, às vezes ele trabalha de garçom à noite. E aí eu peguei imediatamente, entrei em desespero, e aí eu orei, comecei a orar, clamando o nome do Senhor. Até que eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Coloquei uma água para ferver, porque ele entrou em um buraquinho, estava entrando pelo um buraquinho, e ali eu orando a Deus, e eu, Senhor, tem de misericórdia, me ajuda. Aí eu peguei a água fervendo, joguei dentro do buraquinho, imediatamente o bichinho saiu morto. Ele saiu morto. E ali, aí eu vi o bichinho morto, e eu fiquei olhando, e eu falei assim, Deus, obrigado. Aí você fala assim, mas por que você está querendo dizer dessa experiência sobre o escorpião e nesse momento? E aí? Eu quero dizer para você, porque quando você sabe a quem você vai recorrer, que não é o seu telefone, porque vai chegar um momento que ninguém vai poder te atender, e você sabe para quem chamar, para quem buscar, aí você vai ver. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você determinar isso na sua vida, que você pode em Cristo, ou meu filho, minha filha, não tem bicho peçonhento, não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade. Sabe por quê? Porque você correu para a pessoa certa. E em todo momento que você clamar por ele, ele vai te ouvir e ele vai atender o pedido do seu coração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas o Senhor, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, você fala, Núbia, você estava falando do escorpião ou falando aqui agora do que eu estou pedindo? Não, eu estou falando para você que tudo alinha ao propósito quando você se permite destravar desse medo, dessa culpa, dessa insegurança, desse sentimento de não vai conseguir, desse sentimento eu não sou capaz. Quando você tira isso e você se permite ser cheia, ser impactada por ele, você vive isso. Você vive o que eu e a Mari estamos vivendo. Um propósito maior. Que, mesmo ela longe, mesmo ela longe, nós estamos vivendo este propósito. Enquanto você estava contando essa experiência, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, e aí eu fui entendendo por que você compartilhou isso. Ele me disse o quanto que tem mulheres que se sentem solitárias e desamparadas, algumas divorciadas, algumas que nunca se casaram, outras viúvas, e às vezes elas pensam, né, se eu tivesse um marido, do meu lado um companheiro, as coisas seriam diferentes. E a palavra de Deus diz que Deus é o nosso marido. E ele é aquele marido acima de qualquer marido. A gente pode ter o marido mais maravilhoso da face da terra. Ele é o nosso marido. E ele nos supre e nos socorre nos momentos que a gente mais precisa. Então foi interessante porque você estava compartilhando uma experiência de um momento, você é casada, você tem seu companheiro, que é um bom pai, mas você estava compartilhando de um momento que ele não estava presente fisicamente. E aí você precisou de quem? Da ajuda do Senhor. E isso é um lembrete, muitas das vezes, para essas mulheres que se sentem solitárias por não ter um companheiro, independentemente da circunstância que as levou a hoje não ter um companheiro, mas que elas entendam, que você entenda, mulher, que você não está desamparada. Que mesmo quando nós temos um companheiro no sentido de ter um homem ao nosso lado, a gente precisa entender que Deus é o nosso marido perfeito. E que não importa se você está viúva, divorciada, não importa. Você não é uma mulher desamparada e nem solitária. Porque o Senhor teu Deus é o teu marido, aquele marido perfeito, que nunca te abandona, que nunca te desampara. Amém? E além de tudo, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Eu coloquei o microfone para ver se funciona. E além de tudo, mulher, você que está aí, às vezes você fala assim, nossa, Núbia, nossa, Mari, é um processo que não é fácil. Nós entendemos, não é fácil, porque a Mari também tem o seu companheiro, tem o seu esposo, e ela vê, às vezes, que não é fácil para ela. Mas o quê? Tudo isso é um processo. E você não está só, você pode clamar por ele a todo momento, a toda hora.
E ele tá para te ouvir. Toma aqui, ó, mamãe colocou. É isso mesmo. Por isso que a gente precisa desenvolver esse relacionamento com o Senhor e entender que esse é o fundamento, esse é o amor perfeito. Porque muitas das vezes a gente tem pessoas maravilhosas do nosso lado, seja o marido ou os filhos, que nos ama, mas aí a gente percebe que aquele amor que a nossa alma tanto almeja, precisa e necessita, aquele vazio, o amor de ninguém pode preencher. É só o amor do Senhor. Por isso a necessidade, a importância de nós desenvolvermos e construirmos essa relação com o Senhor. Porque a sua satisfação, mulher, não está no seu marido, nos seus filhos, nas amizades, na família. Não. Nós amamos as pessoas, nós somos amadas, nos sentimos realmente amadas, mas esse amor que preenche o nosso ser, a nossa alma, vem do Senhor. As nossas expectativas, a nossa satisfação precisa estar dentro desse relacionamento. Porque como a gente está tentando transmitir para vocês, é desse relacionamento que você vai gerar frutos, é desse relacionamento que você vai conseguir ser saudável emocionalmente, que você vai conseguir passar pelo processo de cura. Imagine passar por um processo tão doloroso como o processo de cura sem Jesus. Não tem como, você não dá conta. É necessário ter esse relacionamento com Ele, é necessário deixar Ele te guiar em todos os processos da sua vida. E uma coisa muito interessante que você está falando o tempo inteiro, e eu estou vendo que o Espírito Santo está falando muito sobre isso, é sobre processo. Por quê? Porque a gente fala de processo e muitas pessoas querem fugir do processo, sabe, Núbia? E eu acredito que é normal e natural do ser humano. Por quê? Inconscientemente, como seres humanos, nós somos tendenciosos a querer fugir da dor, do desconforto. Mas ninguém cresce no conforto. A gente cresce na dor, no sofrimento, nas dificuldades, então nós precisamos passar por eles. Então a nossa vida com Deus vai ser o tempo inteiro processos atrás de processos. E é isso que vai nos amadurecer. Inclusive Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso marido perfeito, Ele é um Deus de processos. Tudo que Ele faz é através de processos. Então, mulher, se até aqui você fugiu de processo, você precisa entender que não dá mais. Não dá mais para você fugir dos processos. Então, em vez de você ficar se debatendo, se renda. Porque a própria palavra de Deus diz, eu não posso fazer, na passagem do oleiro, eu não posso fazer convosco, povo de Israel, como eu faço com o vaso, eu não sou o Senhor da vida de vocês? Será que eu não posso moldar e forjar o vaso, colocar ele no formato que eu quero? Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Então, deixe o Senhor ser realmente o Senhor da sua vida e da sua história. Deixe Ele modelar, moldar, lapidar você e a sua história no formato que Ele deseja para cumprir o propósito que Ele estabeleceu antes mesmo que você estivesse sendo formada no ventre da sua mãe. Então, muitas das vezes, nós queremos viver o propósito, mas será que você está disposta a se submeter aos processos de Deus na sua vida? Será que você está disposta a construir com paciência esse relacionamento no Senhor, que será o fundamento de tudo, que vai te ajudar a realmente gerar frutos eternos, que vão abençoar a vida das pessoas, frutos que não serão frutos fake, sabe? Não é fácil a gente ter fruto de verdade para alimentar o outro. É necessário a gente morrer para nós mesmos, é necessário a gente viver esse relacionamento com Deus e ser como Cristo, negar a si mesmo para que esse Cristo apareça. Não é verdade, Núbia? É. E a gente só sabe que foi o que eu comecei mostrando no começo, né? Você só vai saber o que tem aqui atrás quando você se permite. E às vezes você fala assim, nossa, Núbia, mas é difícil. Realmente é difícil. Existem processos que é preciso você buscar ajuda de uma terapeuta para poder te aconselhar, para poder te ajudar. É necessário você buscar ajuda em pessoas, me ajuda em oração. É necessário isso. Mas você tem que querer. Porque o Senhor, Ele bate, né? Ele bate na porta, você tem que abrir para Ele poder entrar e fazer morada. Eu acho que a maior dificuldade que às vezes a gente tem como seres humanos é a gente deixar o orgulho de lado. O que nos impede, muitas das vezes, de viver o que Deus tem para nós? É o orgulho. É o orgulho da gente se posicionar e falar, tá bom, eu quero viver o propósito do Senhor, sim. Às vezes, tem pessoas que elas querem viver o propósito de Deus para a vida delas, mas elas não reconhecem, porque elas são orgulhosas demais. Então, elas dizem assim, eu tô muito bem com 9 dracmas de 10 que eu tenho, mas não tá bem, ela tá frustrada. Ela tá vivendo um descontentamento profundo, uma insatisfação, mas ela é orgulhosa demais para reconhecer que ela quer sim viver a plenitude de Deus. Ela é orgulhosa demais para reconhecer que precisa de cura,
é orgulhosa demais para reconhecer que aquela situação que ela vivenciou lá na infância doeu sim. Então ela finge que não dói, fala, não me importa que o meu pai se foi, que meu pai não me amou, me rejeitou. Eu já sou adulta, já passou tanto tempo. Só que a gente só consegue viver o extraordinário de Deus para a nossa vida quando a gente tem uma postura humilde, quebrantada, de reconhecer que precisa da ajuda dos outros, de reconhecer que deseja sim viver a plenitude de Deus para nós, de que, sim, a gente precisa se arrepender em alguns aspectos para viver esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, muitas das vezes, a maior barreira para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida, o extraordinário do que Ele reservou e desenvolver esse relacionamento é o orgulho. Então, a gente precisa reconhecer, olha, eu reconheço, Senhor, que eu tenho sido orgulhosa até aqui, me ajude e ir aos pés dele. Eu acho que não tem forma melhor da gente quebrar o nosso orgulho do que a gente se quebrantar aos pés do Senhor. É o melhor lugar, a melhor forma. E quando nós nos permitimos deixar quebrar o nosso orgulho, nós vemos as demais coisas. E eu vou te falar, para as borboletas pousar no nosso jardim, nós precisamos cuidar. Aí você falando isso, eu trago hoje para o que você falou aí. Aquela mulher, ela poderia ter se contentado com as 9, né? Com as dracmas perdidas, ela poderia ter se contentado. Mas não, o que ela fez? Foi lá, trazendo. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando assim, trazendo para a nossa linguagem. Ela deve, que a casa dela deve estar naquele momento. Limpou tudo para poder achar. Aí eu falo, trazendo hoje para a nossa linguagem. Quantas vezes nós deixamos a nossa casa bagunçada? Nossa casa mente, nossa casa coração, bagunçado. E até que a gente já não consegue mais nem achar quem nós somos. Quantas vezes nós já falou assim, Deus, eu tô tão perdida, eu não sei nem o que eu quero. E quantas vezes você já permitiu? Não, eu vou organizar cada coisa no seu devido lugar para me achar a minha verdadeira identidade. Se você for viajar hoje para qualquer lugar, vamos lá para avião, porque eu creio em nome de Jesus, eu ainda vou andar de avião. Se você fazer uma de voo agora, neste momento, e te fazerem a pergunta, cadê a sua identidade? E você pega a minha identidade, a minha foto, para você viajar com ela, você consegue? Você não consegue. Por isso eu falo para você que você só consegue ir com a sua identidade. Eu só consigo viajar com a minha identidade. Eu não consigo viajar com a identidade da Mari. Não consigo. Então, o que eu falo para você aí hoje é que reconheça que você precisa e se permita a reconhecer essa identidade que talvez já tem tempo que você não sabe nem onde ela está. É como a carteira de trabalho. Eu vou falar pela carteira de trabalho minha, você acredita? Eu nem sei onde está a carteira de trabalho. Eu aposentei ela. Assim, lógico que não, né? Porque eu trabalho mais que tudo dentro de casa. Mas só que como eu não trabalho de carteira assinada hoje, então o que eu faço? Eu guardei ela. Eu não sei onde ela está. Então eu preciso encontrar. É lógico que eu guardei onde guardo os documentos, mas eu trazendo agora aqui para você na linguagem que eu quero que você entenda, é sobre isso. Às vezes você se perdeu e você não sabe nem onde que você está mais. Mas hoje o Senhor permitiu esse momento, nessa tarde, nesse dia de hoje, para dizer para você que Ele é o único e que Ele está aqui para poder encontrar com você. E você, se permitir, ser achada por Ele. Isso que você falou é muito interessante e casa com tudo que a gente está falando até aqui. Porque eu falei, Espírito Santo direciona. Por quê? A gente é tendenciosa a pensar num cronograma do que vai falar, né? Faz um roteirinho ali do que vai falar. Mas eu tenho aprendido a entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu te entrego, o Senhor tem liberdade para agir, para falar o que o Senhor quiser, não o que eu quero falar, né? E eu tô vendo que Ele está conduzindo muito para o sentido do relacionamento com Ele, né? E estou achando extraordinário. Isso que você falou se casa perfeitamente com uma experiência que uma paciente minha passou essa semana.
e compartilhou comigo, e é exatamente o que você falou, simboliza exatamente o que você falou da mulher da dracma, né? Da casa dela provavelmente estar em desordem, e ela ter que varrer a casa, colocar as coisas em ordem para achar o que estava perdido. E como que é importante ter esse lugar de ordem para o Senhor vir trabalhar, habitar, né? E o quanto é importante esse relacionamento com Deus, que é o fundamento de tudo. A minha paciente contou chorando, né, de uma experiência que ela vivenciou com o Senhor semana passada, onde Deus tinha dado direcionamento para ela. Ela é líder dos adolescentes, para ela orar com eles de uma determinada forma. Ele até direcionou a forma que era para eles fazer em roda, cada um ora um pouquinho, antes de iniciar os ensaios, né? Colocar ele à frente. E aí ela estava fazendo assim, só que teve um determinado dia que ao invés dela fazer assim, ela fez uma oração rápida ali antes de começar e já começou, mas não orou todos como o Senhor tinha pedido. E ela disse que ficou uma desordem o ensaio. Ela disse que não fluía e ela tentava falar com eles, falava alto, ninguém prestava atenção no que ela estava falando. Ela disse, nunca foi assim. Eu falo uma vez, eles me escutam. Nada estava dando certo, estava tudo uma desordem. E ela disse que num dado momento ela se cansou, ela sentou assim num canto e ela começou a observar e estava muita desordem. Estava muito desordem. E ela disse assim que ela falou, Espírito Santo, o que aconteceu aqui? Porque tá uma bagunça e o Senhor não é um Deus de bagunça. O que está acontecendo? O que está de errado? E aí o Senhor falou assim, lembra que eu dei o direcionamento para toda vez que fosse começar o ensaio, vocês orarem? E aí ela disse, mas eu orei rapidinho antes de começar. Ele falou, não, todos orarem juntos e aí depois começava. E você não fez assim. Ela, meu Deus, é isso. Misericórdia. Daí ela foi, chamou eles fizeram a roda do jeito que Deus direcionou, oraram, a presença de Deus veio. E depois do ensaio, parece que veio uma ordem, tudo fluiu e ainda com a presença de Deus. E ela disse que ela ficou refletindo sobre aquilo. E aí o Espírito Santo falou assim com ela, o maior problema da desordem na vida de vocês é que vocês não me colocam em primeiro lugar. A desordem, tanto interna quanto externamente, é simplesmente o reflexo, né, de vocês não me priorizarem, não me colocarem em primeiro lugar, de vocês não orarem antes. E foi interessante ela ter compartilhado isso, e ela compartilhou chorando. E por mais que pareça uma experiência simples para alguns, para ela foi uma revelação. E quando ela compartilhava chorando, sentindo a presença de Deus, eu fiquei assim, uau, porque naquela mesma semana, o que tinha acontecido? Eu estava com tanta demanda, tanta coisa que Deus colocou na minha mão para fazer, que eu pensei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Aí o meu marido falou para mim assim, vida, você tem que parar quando você for fazer. Ora ao Senhor, pede para Ele te guiar e aí as coisas vão se encaixar perfeitamente. Porque estava muita coisa, eu não estava conseguindo raciocinar para organizar, né, para gerenciar tudo. E aí eu tinha a sensação de sobrecarga, de que eu não ia dar conta. Aí vem aquela não é nem ansiedade, aquela preocupação, ai meu Deus, e se eu não der conta? Será que o Senhor não colocou coisas demais na minha mão? E aí quando ela contou isso, se encaixou com o que o meu marido tinha dito, e eu falei, entendi, Espírito Santo, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor está querendo nos ensinar que o resultado mesmo da desordem da nossa vida, da gente estar sobrecarregada, da gente não dar conta, de estar tudo em desordem, tanto internamente nas nossas emoções, quanto externamente na nossa casa, nas nossas demandas, é porque às vezes a gente não prioriza o Senhor. A gente não coloca o Senhor... A pessoa está falando que está sem áudio. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Talvez eu vou ficar com o microfone assim. Sueli, talvez seja o seu, dá uma olhadinha. Vou falar assim para garantir. Então, mulher, talvez a desordem interna e externa na sua vida seja basicamente isso. Você não está priorizando o Senhor. E isso é uma lição que a gente tem que se lembrar todos os dias, principalmente nós, mulheres, que temos muita demanda. Coloca Deus em primeiro lugar. Prioriza o Senhor. Reserva um momento antes de começar o seu dia. E você vai ver as outras coisas se encaixando perfeitamente e entrando numa perfeita ordem que só o Senhor pode trazer para a sua vida. E você vai chegar no final do dia e vai falar, uau, eu tinha tanta coisa para dar conta que o Senhor confiou nas minhas mãos, mas eu consegui porque eu coloquei o Senhor na frente. E nós temos alguns conselhos, alguns segredos para revelar aqui neste momento. E a dica nós temos um grupo da Identidade Reconstruída. E o engraçado é que é bem trabalhado isso, sabe, Mari? E quando nós trabalhamos sobre a identidade reconstruída, nós mostramos para as mulheres que você pode. E eu vou te dar agora 3 segredos que você pode colocar e você vai ver que isso vai melhorar. Número 1, para você ter uma vida organizada, tudo em ordem, primeiro, como a Mari disse,
Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas como, Núbia? Eu acordo 10 horas da manhã, eu já tenho que fazer almoço, eu já tenho que arrumar a casa, eu já tenho que cuidar de menino, eu já tenho que isso. Começa. Acorda mais cedo. Uma horinha mais cedo, isso não pesa. Espera aí, isso não pesa, não pesa. Você pode colocar o seu telefone ali para despertar, acordar um pouquinho mais cedo, e aí você tira aquele momento para você refletir, para você fazer o seu devocional, para você poder orar, para você poder ter aquele momento seu com Deus. E até mesmo, sabe para quê, mulher? Eu vou te dar agora um segredo top para você tomar aquele banho, fazer o seu skincare, você cuidar de... Você acredita? Eu, no momento, eu não era essa pessoa. Porque eu tô falando, reflete em mim. Porque a gente só fala quando a gente vive. A gente tem que falar aquilo que a gente vive. Falar dos outros é pecado, mas dos outros, da gente não é não. Vocês acreditam que eu, no começo, eu não tinha controle comigo? Eu levantava a qualquer hora. Eu tinha dificuldade para me cuidar, tirar o momento de cuidar de mim mesmo. Até que eu virei e falei assim, meu Deus, eu tô cansada. Tem menino, tem isso, tem marido. Tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar daquilo. E aí eu comecei assim pensando, e eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Comecei a levantar mais cedo um pouquinho. Comecei um segredo também que eu vou revelar. Faça a agenda, anota ali quais são as suas prioridades. E no momento que você anotar suas prioridades, você vai ver que tudo vai fluir, você vai ver que você vai dar conta. E outra coisa, agora chega mais perto novamente. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Ah, eu não vou para a igreja não, porque meu menino chora muito na igreja. E se Deus tirar seu menino? Ah, eu não vou tirar um momento para orar não, porque eu estou muito cansada. Quando você vai? Sabe qual é o nosso maior problema, Maria? É que nós damos muita desculpa. Você já percebeu? Nós damos desculpa demais. É igual eu falei, o meu esposo, ele não chegou, infelizmente, porque ele tá um pouquinho corrido, e a minha filha veio para cá. Coloquei ela no colo, mas isso não me impediu de eu falar aquilo que Deus direcionou nos nossos corações. Então, é o que eu te falo hoje. Coloque a agenda, igual a nossa amiga falou, a agenda é vida. E eu vou te contar, você acredita que, olha para você ver, Mari, a Josi, ela foi uma das que também me ajudou no meu processo, porque um dia eu mandei para ela, ela colou um tanto de post-it, aí ela colocando os post-it assim, aí eu perguntei, mulher, como que você dá conta? E ela foi e falou assim, eu coloco nos post-it o que eu preciso, as minhas prioridades. Faça isso para você ver, tem um ambiente ali como se fosse um ambiente de trabalho, porque eu falei para ela que no momento eu ainda não tinha o meu espacinho de trabalho e era um pouquinho difícil conciliar tudo. E ela não. Imagina ali que é o seu momento de trabalho. E eu imagino que é o meu momento de trabalho, que é o momento que eu preciso fazer aquilo que Deus direciona. E isso é tão incrível que você fala assim, como que você dá conta, Núbia? Eu dou conta porque o Senhor, Ele é a minha força. E quando o Senhor é a nossa força, nós damos conta. Aí você fala, não é fácil. Realmente não é fácil, porque se fosse fácil, se fosse de mão beijada, a gente não dava valor, a gente não valorizava. Então, para de dar desculpa e começa a valorizar e fazer aquilo que ele te mandou fazer, né, Mari? Isso aí. Porque, igual eu tô te falando, a gente fala que a gente quer viver o extraordinário de Deus, mas a gente não se posiciona de acordo. Vai haver renúncias, você vai ter que ficar um pouco no desconforto, mas vale a pena. Aí você tem que pesar na balança. Se você quer realmente viver a plenitude do que Deus tem para você, viver o extraordinário de Deus para sua vida, viver uma vida mais equilibrada, em ordem, então você vai ter que renunciar a algumas coisas, levantar um pouquinho mais cedo, se organizar mais, parar de procrastinar no celular, parar de procrastinar as coisas importantes, sabe? São pequenos alinhamentos que fazem toda a diferença e que se você realmente quiser viver o propósito de Deus para sua vida e a plenitude que Ele tem, você vai ter que ser uma mulher madura, que renuncia e faz o que for necessário, ainda que seja extremamente desconfortável. Até porque eu gosto de falar que criança faz o que quer, mas adulto faz o que precisa ser feito. E nós precisamos ser mulheres maduras para viver o propósito de Deus na nossa vida.
E, além de tudo, nós precisamos saber para quem vai ligar. Você entendeu? Você já percebeu? O 190 é para ligar para a polícia. 192, 193, se eu não me engano, aqui, é para o SAMU. Mas e aí? Quando você quer falar com o Senhor, qual é o número que você liga? A Bíblia fala, entra para o teu quarto, fecha a porta, que em secreto ele te escuta. Às vezes você está ligando para a pessoa errada, você já percebeu isso? Às vezes o seu telefone é só para ligar, às vezes, para uma pessoa que não vai te ajudar, que não vai te beneficiar em nada. Aí você liga, nossa, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas você ligou para quem é preciso primeiro? Você falou, Deus, me dá a direção certa da pessoa a eu ligar? Você já ligou para o seu terapeuta ou para sua amiga que seja... Vamos aqui, porque a gente tem aquela amiga que a gente liga, que a gente conversa, não estou aqui falando que ela não é boa, não. Ela é ótima, lógico. Eu tenho as que eu ligo e falo, amiga, eu preciso de um conselho. Mas antes de ligar para o seu conselho, entra para o seu quarto, conta para ele primeiro, porque a gente só... Às vezes a gente... Já percebeu isso, Mari? Às vezes a gente só procura a Deus primeiro quando as coisas apertam e esquece de procurar realmente no momento certo, que é em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que eu começo a fazer uma live ou convido alguém aqui, antes eu entro para o quarto, eu oro a Deus e eu falo, Deus, o Senhor sabe que o que eu amo é fazer lives. Às vezes eu tenho a dificuldade de ir lá postar rios, fazer qualquer coisa, e o Senhor sabe que eu amo. Deus, o Senhor sabe que a minha filha às vezes vai vir chorando, Deus. Então me ajuda a ter o domínio próprio, a ter o domínio de quando ela está ali chorando, eu conseguir pegar ela calar, ela sossegar. Deus, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade às vezes de falar pouco. Me dê o domínio para me falar menos e deixar a minha convidada falar mais. Mas é isso. A gente vê que tudo o Senhor vai lapidando, né? Tudo é um lapidar. E é isso. É isso mesmo. Então, para a gente finalizar, que daqui a pouco eu vou atender minha paciente, é isso que o senhor está falando para você. O que ela disse no final veio na minha cabeça assim, né? Não me procure quando você precisar. Entenda que você precisa de mim para viver, para existir. Deus é o ar que a gente respira. Ele é mais real do que qualquer outra coisa e ele é o fundamento de tudo. A gente precisa dele mais do que pessoas, do que coisas, do que viver o propósito. A gente precisa dele para viver, para existir, para ter essa vida plena e satisfatória. É só nele. Então não procure Deus quando você estiver passando por um problema ou dificuldade, mas caminhe com ele. Escolha caminhar com ele, tá? Que você possa desenvolver esse relacionamento, porque é desse lugar que flui o seu lugar de autoridade, assunção, é desse lugar que os frutos vão nascer, desse relacionamento. E aí, minha filha, minha irmã, você viver o seu propósito vai ser uma consequência natural, você não vai fazer esforço para isso, porque quando você for dar fruto, você não vai fazer esforço para dar fruto, você simplesmente, através do seu relacionamento natural com o Senhor, os frutos vão aparecer, será uma consequência desse relacionamento que você construiu com Ele no secreto. Mari, muito obrigada por este momento. E nesse relacionamento, eu nunca deixo, como se diz, eu nunca deixo minhas borboletas saírem de mão vazia. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Agradecer a Deus por este momento incrível, que foi maravilhoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Neste momento, eu quero te agradecer, ó Pai, porque a tua presença, mais uma vez, se fez presente. Abençoa a cada um que vão ver esta live depois. Abençoa a cada uma que passou por aqui. Continua surpreendendo, ó Pai, a nossa amiga Mari. O Senhor conhece, sabe os desejos do coração dela. E que em tudo seja feita a tua vontade. Deus, esse é o pedido do meu coração. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E que o Senhor possa nos surpreender, ó Pai. Porque sabemos que é no lugar secreto que nós encontramos, ó Pai, a nossa verdadeira identidade. Então, que cada mulher, ó Pai, que está aqui e que vai ver esta live depois, elas venham entender que a identidade delas está no Senhor. E que o Senhor, meu Pai, coloca mulheres virtuosas, mulheres que vão ajudar elas a caminhar cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Amém. Mari, muito obrigada. Obrigado. Imagina, obrigada eu. Cada um que passou aqui, Deus abençoe. Muito obrigado. E tenha um ótimo começo de semana. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.